Vamos ver agora sobre a função demanda. Função demanda, a gente está falando do consumidor. Na função demanda, ela representa, né, a parte do consumo de um produto pelo consumidor e a quantidade que ele deseja consumir. Então, aqui a gente vai ter, a gente sabe que na lei da demanda, se o preço aumenta, né, a quantidade cai. Se o preço cai, a quantidade aumenta. Por quê? O preço do produto aumenta, nós consumimos mesmo. Se o preço do produto cair, a gente vai consumir mais desse produto. Em vez de eu consumir uma unidade, eu vou consumir duas ou três ou mais, né? Aqui a gente tem, né, no tempo de hoje, um valor que o P0 é 1,20 desse produto. E amanhã ou semana que vem, o preço vai para 1,10. Então, o preço caiu. Se o preço cai, a quantidade aqui, então, quando era 1,20, foi para 1.640. Se o preço caiu, foi para 1,10, a quantidade desse produto ela aumentou, consumida, tá? Pelo consumidor. Para nós descobrirmos a função demanda. Para descobrir a função demanda, a gente tem Q menos Q0 igual Q1 menos Q0, P1 menos P0. Multiplica aqui P menos P0. A gente substitui esses valores aqui de cima, onde que é o Q1, pelo 1.660, Q0, 1.640, vai substituindo os valores aqui. P1 é 1,10, P0, 1,20, e aqui P0, 1,20, tá? Então, aqui a gente tem a substituição aqui, ó. A gente substituiu os valores, tá? Primeira operação que eu tenho que resolver, fazer essa diminuição, 1.660 menos 1.640. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Resolve embaixo também, faz essa diminuição embaixo, pra gente ter o valor. Então, embaixo aqui a gente vai ter, repete tudo aqui, ó, Q menos 1.640 igual. Então, eu fiz primeiro essa diminuição, lembrando que sempre aparece o sinal do maior, então, quem é maior aqui? 1.660, então, fica positivo. Aqui vai ficar negativo, né? Maior é 1,20, então, por isso ficou negativo, menos 0,10. Repete aqui, P menos 1,20. Divide agora aqui, então, 20 menos 200, P menos 1.200 menos 1,20. Agora, eu tenho que fazer essa multiplicação, esse com esse e esse com esse. Cuidados nos jogos de sinais. Então, vai ficar, repete, né? Repetiu aqui, ó. Repetiu aqui. Então, vai ficar 200 com P fica menos 200P. Menos do 200 com menos de 1,20 vai ficar menos com menos é mais. Então, fica, multiplica 200 por 1,20, fica 240. E aí, eu tenho que passar este valor, que está do outro lado, para esse lado. Então, vai ficar menos 200P, mais 240, mais, traz para o outro lado da igualdade, está negativo, vem positivo, 1.640. Aqui eu somo esse com esse, abaixo 200, né, menos 200p, eu abaixo ele, que é meu coeficiente angular, sempre lembrando que ele tem que ficar negativo, por causa da demanda é negativo, e eu tenho a função demanda, menos 200p, mais, então eu somei os dois aqui, né, positivo, positivo, fica positivo, fica 1.880, e eu tenho minha função demanda. Como eu faço a elaboração do gráfico? Sempre começo do menor valor, 1,10, 1,20. Então, do menor, vai colocando todos os valores que eu tenho do preço aqui nessa reta. Aqui eu vou colocar a quantidade. Eu coloco do menor para o maior. E vou linkar os pontos. Lembrando quando o preço é
Quando o preço for em 20, minha quantidade é 1,20, eu tenho uma quantidade de 640. E aqui, quando o preço é 1,10, uma quantidade de 1.660. Então, aqui eu tenho meu ponto A e aqui eu tenho meu ponto B. E traço, né, aqui a curva da demanda. Pode observar que ela é negativamente inclinada. O coeficiente angular dela ficou negativo. Então, a curva reta é negativa, tá bom? Aqui vamos trazer se o preço, ele altera, o P2, ele for 2. Então, se o P2 for 2, então o preço alterou para 2, qual que vai ser a quantidade? Então, eu tenho a função que eu acabei de descobrir, vou substituir o preço aqui por 2. Então, vai ficar menos 200, multiplica por 2 mais 1.880. Então, multiplica aqui, vai ficar menos 400 mais 1.880. Então, aqui, menos com mais fica... Então, eu tenho que fazer uma subtração. Permanece o sinal do positivo, vai ficar uma quantidade de 1.480. Colocando no gráfico, então, 1.480 é menor aqui, então ele vem aqui na frente. Então, eu vou linkar o ponto com o 2 aqui, ó, que vai ser meu ponto C, tá bom? Quando eu alterar o fator preço, então, quando tiver a função e eu tenho o preço, e é só para descobrir a quantidade, eu faço dessa maneira, e o gráfico fica assim. E assim, a gente descobriu a função demanda, e quando altero o preço, né, eu vou ter qual que é a minha quantidade.